Olá, meu nome é Marcos Lima, eu sou professor aqui no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e vou falar um pouco sobre esse trabalho que apresenta a análise cosmológica do primeiro ano de dados do Dark Energy Survey. O Dark Energy Survey é uma colaboração internacional formada por pesquisadores de vários países, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Suíça e Brasil. Então a gente tem uma colaboração aqui no Brasil, uma colaboração brasileira chamada DES Brasil. A nossa participação ela é apoiada pelo Laboratório Interinstitucional de Astronomia, o LINEA, que é um laboratório baseado no Rio de Janeiro, que patrocina e apoia a participação de pesquisadores em vários experimentos astronômicos, e o DES é um desses experimentos. Então esse trabalho ele apresenta esses primeiros resultados cosmológicos do DES, e esses resultados vêm da combinação autoconsistente de 4 técnicas observacionais, que eu vou descrever rapidamente a seguir. Primeira técnica observacional são chamadas supernovas. As supernovas são explosões de estrelas que acontecem frequentemente no universo e que emitem uma quantidade enorme de luz quando essa explosão acontece. A gente consegue usar a luz que vem das supernovas para determinar também a distância que essas supernovas, que essas estrelas estão da gente, e com isso usar essa informação para descobrir como que o universo está expandindo. Essa técnica já foi usada em 98, né? Foi a primeira detecção, em 1998, a primeira detecção da aceleração cósmica, e continua sendo usada até hoje em experimentos como o DES. A segunda técnica observacional é a chamada aglomeração de galáxias. Então, com a teoria da relatividade geral, a gente consegue estudar como o universo está expandindo, consegue calcular isso, e consegue também calcular como que as estruturas estão se formando nesse universo em expansão. Então, como que as galáxias estão se formando e como que elas estão se distribuindo espacialmente no universo. A gente consegue caracterizar essa distribuição espacial das galáxias com quantidades que a gente chama de funções de correlação. E o DES mediu essas funções de correlação, né? E essas medidas têm também muita informação sobre a evolução do universo. A terceira técnica observacional utilizada no DES é o chamado lenteamento gravitacional. Então, também segundo a relatividade geral, a gravidade nada mais é do que a curvatura do espaço-tempo, portanto, qualquer partícula se movendo nesse espaço-tempo curvo vai ter a sua trajetória afetada. Em particular, os fótons, a luz, ao passar próximo aí de grandes aglomerações de matéria no universo, tem a sua trajetória defletida. E a gente usa esse tipo de informação também para extrair informação cosmológica. Tá? Então isso também é usado no DES. Por fim, a quarta e última técnica utilizada são as chamadas oscilações acústicas de bárions. E a história aqui é que no universo primitivo, a matéria e a luz estavam fortemente acopladas. Na verdade, os bárions e os fótons estavam fortemente acoplados e havia o que a gente chamava de ondas sonoras se propagando no universo. Mas essas ondas elas só podiam percorrer uma distância máxima, que era dada pela velocidade do som, naquele meio, naquele plasma cósmico. E aproximadamente 400 mil anos depois do Big Bang, o universo já se esfria o suficiente para que os fótons então possam desacoplar dos bárions, tá? Então, da matéria. Então esses fótons começam a viajar livremente pelo universo, eles são detectados hoje em dia como que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que também tem muita informação cosmológica, e é uma das evidências, né, que comprovam o modelo do Big Bang, inclusive. Mas no momento em que acontece o desacoplamento dos fótons e da matéria, é um momento muito especial na história do universo. Em particular, o chamado horizonte sonoro, ou seja, a distância máxima que as ondas sonoras puderam percorrer até aquele instante de desacoplamento, é uma escala espacial muito especial. Ela fica impressa na função de correlação de galáxias. E quando a gente analisa a função de correlação de galáxias medidas no DES, a gente consegue detectar essa escala especial. Isso tem muita informação cosmológica. Então, essa técnica de oscilações acústicas de bárions é a técnica que o nosso grupo no DES Brasil deu a maior contribuição. A gente trabalhou ativamente nessa medida de detecção da escala de oscilações acústicas de bárions, a gente liderou um dos trabalhos dessa detecção. Então, esse trabalho ele está usando parte desses nossos resultados e também resultados das outras 3 técnicas que eu mencionei anteriormente.
Quais são os resultados? Bom, primeiramente, o DES encontra que o universo de fato precisa tanto de matéria escura quanto de energia escura para explicar as suas observações. Isso já era esperado por conta de outras observações. A gente mediu que tem aproximadamente 30% de matéria e aproximadamente 70% de energia escura, né, com erros da ordem de 1 a 2%, então são medidas bastante robustas. E um outro resultado interessante diz respeito quanto à natureza da energia escura. Então, o que é energia escura? Isso é caracterizado por uma quantidade que a gente chama de equação de estado da energia escura. E no modelo padrão, a energia escura é uma constante cosmológica. Esse valor é exatamente -1. O DES mediu uma equação de estado com valor de -0,8, com barras de erro da ordem de 0,1. Portanto, é um resultado que favorece um valor de W diferente de -1, mas as barras de erro são relativamente grandes, de tal forma que o valor padrão de W igual a -1 é perfeitamente acomodado pelos dados, né? Não está descartado de forma alguma. Mas com esses resultados, a gente está numa situação muito interessante, né? Porque os melhores ajustes indicam uma quantidade de matéria escura e energia escura esperada, então está tudo ok, mas uma equação de estado que é um pouco diferente do que seria o esperado, pelo menos no seu melhor ajuste, mas com barras de erro que acomodam o melhor valor esperado. Então tudo isso é muito motivante porque a análise dos próximos dados que virão do DES, o terceiro ano de dados, provavelmente vai clarificar um pouco mais essa situação. A gente espera ter muito mais dados e, portanto, diminuir essas barras de erro. E pode ser que o melhor ajuste agora passe a acomodar melhor ainda o valor padrão de W igual a -1, de uma constante cosmológica. Pode ser que ele permaneça próximo de -0,8, ou pode ser que ele se afaste ainda mais. Então tudo isso, claro, é muito motivante, porque a gente tem, então, a possibilidade de ou comprovar, ou de comprovar o modelo padrão, ou de comprovar que há desvios significativos desse modelo padrão. Tudo isso é bastante interessante do nosso ponto de vista, do nosso grupo local, porque a gente participou nessa análise, contribuiu ativamente com uma das técnicas, que foi a técnica de oscilações acústicas de baryons, mas nos próximos dados a gente espera contribuir também com a análise de aglomeração de galáxias e com a técnica de lenteamento gravitacional. Portanto, participar de 3 das 4 técnicas utilizadas para chegar nesses resultados. Então, tudo isso é bastante motivante, a gente espera, está ansioso para analisar esses próximos dados no futuro.